Estamos aí com uma série de mensagens sobre a cura da alma. E hoje eu quero falar no tema a dor de vestir uma identidade que não é sua. Eu vou repetir. A dor de vestir uma identidade que não é sua. Livro de Gênesis, capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27, verso 22. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando pela internet. E antes de ler o texto, eu quero parabenizar meus pastores. Hoje é o dia do pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus pastores. Amém? Hoje é o dia oficial, o dia do pastor. Então que Deus continue iluminando vocês, abençoando os vossos ministérios. Amém? Saiba que o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 27, versículo 22, está escrito assim: Jacó aproximou-se de Isaque, o seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, a voz, mas as mãos são de Esaú. As mãos são de quem? Redobre a sua atenção e mantenha o coração aberto. Você vai ouvir uma das mensagens hoje aqui que não tem no Google. Nós estamos vivendo em uma geração em que muitas pessoas estão se vestindo de identidades que não são delas, para alcançar aceitação, oportunidades, honra, reconhecimentos e promessas. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. E o mais impactante nessa história de Jacó é que Deus já havia liberado sobre a vida dele uma promessa. Deus já havia falado a respeito do seu futuro antes do seu nascimento. Deus já tinha feito uma promessa para a vida dele. Porém, Jacó e a sua mãe Rebeca decidiram antecipar pela carne, de maneira carnal, aquilo que Deus ia fazer com o tempo. Quantas pessoas que têm promessas de Deus, mas elas querem antecipar de maneira carnal aquilo que Deus vai fazer com o tempo. Talvez você está aqui hoje e você está se vestindo de uma identidade que não é sua. Jacó se vestiu de uma identidade que não era dele. E toda vez que alguém tenta conquistar algo através da manipulação, aquilo que Deus prometeu entregar pela graça, o processo vai ser mais doloroso, muito mais doloroso do que precisava ser. E grave essa frase: Deus não chamou Jacó para ser Esaú. Deus queria fazer dele Israel. Eu vou repetir: Deus não chamou Jacó para ser Esaú. Deus queria fazer dele Israel. Então,
nós temos aqui um contexto. O capítulo 27 fala desses dois irmãos, Jacó e Esaú, ambos filhos de Isaque e Rebeca. E a Bíblia diz que quando Rebeca ela engravidou, ela não entendia o porquê da sua barriga mexer tanto. E aquilo começou a causar muita angústia no coração de Rebeca, justamente por não entender o porquê de tanta agitação no seu ventre. E a Bíblia diz que ela então foi falar com o Senhor, ela foi falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo aqui no meu ventre? Essa agitação. Entenda que era uma época que não tinha ultrassom, não tinha morfológica, não tinha nada disso. Ok? Aí Deus projeta para mim Gênesis capítulo 25, verso 23. E aqui quando Deus ele libera a resposta para ela do que estava acontecendo no seu ventre, Deus também faz a promessa para Jacó. Olha o texto. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu, desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro. Agora presta atenção. E o mais velho servirá o mais. O mais velho servirá o mais. Aqui está a promessa. Então presta atenção. A Bíblia diz que quando chegou o dia de dar à luz, a Bíblia diz que quem sai primeiro é Esaú. Eles eram gêmeos. Quem saiu primeiro foi Esaú. E a Bíblia diz que Jacó, ele nasce depois, porém, agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. Ele nasceu agarrado. Ele nasceu. Então presta atenção. Quem nasceu primeiro? Quem que é o maior? Esaú. Ele é o primogênito. Então, Jacó é o menor, mas a promessa é que o maior serviria o menor. E enquanto eles iam crescendo, eu quase fiz o 6-7 aqui agora, né? Sim, 6-7. Uau. Enquanto eles iam nascendo, crescendo, enquanto eles estavam crescendo, a Bíblia diz que houve muita divisão naquela casa. Pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que Isaque, o pai, ele amava mais Esaú. Ele tinha o seu filho preferido. Rebeca, a mãe, amava mais Jacó. Diga assim comigo, assim: casa dividida. A casa estava dividida porque o pai preferia um, a mãe preferia o. Quantos filhos que hoje carregadores por conta disso? Por conta de preferências dentro do lar. Pai que ama mais um filho do que o outro. Tem filhos que carregadores por conta disso até hoje. A Bíblia diz que Esaú era o homem do campo. Ele se torna um homem do campo, da caça. O Jacó, ele é mais do lar. Por quê? Porque ele ficou mais próximo de quem preferia ele. Quem que era? A mãe. A
mãe era do lar. Ou seja, o Isaac ia para o campo, vem Esaú, fica o Jacó. Eu já vi pregadores pregando sobre essa característica de Esaú e Jacó, esse perfil deles, e falando, né, que o Jacó gostava mais de ficar em casa, era mais caseiro, aquela coisa toda, né? Como se fosse algo que ele sempre preferiu ser do lar, da casa. Não, foi a forma como foram criados. Quem está entendendo isso aqui? O Jacó sempre ficava mais em casa. Fica com a mãe, fica com a mãe. Não, vem cá, Esaú, vamos caçar, vamos lá vamos atravessar aquele rio, vamos pescar, vamos. Talvez muito do que você se tornou foi construído isso em você, na sua infância, na sua adolescência. E talvez o que você se tornou, muita gente não consegue compreender hoje. Quem está me ouvindo? Ok. Posso continuar, né? Aí a Bíblia diz que teve um dia que o Esaú foi para o campo caçar, não pegou nada, chegou com fome. E quem que estava cozinhando naquele dia? O Jacó. O Jacó estava fazendo ali um guisado de lentilhas. E aí o Esaú chegou e falou assim: nossa, que fome, me dá um prato desse guisado aí. Aí o Jacó falou assim: não, a gente pode negociar. Negociar o que, meu irmão? Eu quero que você me venda o direito da sua primogenitura. Se você fizer um acordo comigo hoje e me dá o seu direito da primogenitura, eu te dou a panela de lentilha para você comer. Parece uma troca meio injusta, não parece? Quando você começa a entender um pouco mais da Bíblia, você percebe que a troca é mais ou menos assim, ó. Tá trocando uma bis por uma BMW. Por quê? Porque quando você estuda sobre a lei patriarcal, você descobre algo interessante. Ser um primogênito dava muitos direitos, principalmente a herança. Quem está entendendo isso aqui? Então o Jacó, ele... Aí eu já vi gente falando: ele enganou o irmão. Vocês estão vendo ele enganando aqui? Quem está vendo ele enganando? Ele não está fazendo uma troca? Sim ou não? Quem tinha o direito de pensar a respeito era o Esaú. Não, meu irmão, você está maluco? Eu vou trocar isso. Não, cara, está doido. Só que existe algo que se chama fragilidade emocional. O que é isso aí? É quando uma pessoa está num estado de vulnerabilidade, ela está fraca, e ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar direito. Perceba que o texto diz que ele chegou com muita fome. Por quê? Porque naquela época eles não iam caçar às 7 horas da manhã para aparecer na hora do almoço. Era 2 dias, 3 dias. Quem está entendendo? Então imagina o Esaú, 3 dias sem comer. Logo você percebe que existe o quê? Uma fragilidade emocional. A fome está falando mais alto do que a razão. Ele não consegue raciocinar. Sabe aquele momento que você acha que a pessoa está fazendo uma piada com você? E foi nessa que Jacó se aproveitou da fragilidade emocional de Esaú. E eu vou tocar num ponto sensível aqui agora.
Talvez algumas dores que você carrega é porque alguém se aproveitou da sua fragilidade emocional. Um momento de fraqueza sua. E alguém se aproveitou disso. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Sabe quem é mais vítima de fragilidade emocional? Mulheres. Você sabia disso? Talvez ela saiu de um relacionamento difícil, doloroso, traumático. E aí tem toda uma questão, às vezes, de carência e alguém se aproxima. Ela quer atenção, ela quer amor, ela quer cuidado, mas a outra pessoa, ele só quer outra coisa que eu acho que tem 4 letras. Que começa com S, termina com O. Quando eu falei 4 letras, você achava que era amor, né? Não, é outra coisa. Aí ele se aproveita da fragilidade emocional daquela pessoa. Quantos que perdeu bens por causa disso também? Então presta atenção. O Esaú não levou em consideração a troca. O tempo passa. Aí a Bíblia diz que um dia, quando Isaac já estava de idade, e agora eu vou começar a ministrar, amém? Vou começar a pregar daqui para frente agora. A Bíblia diz que o Isaac já estava cego. O Isaac não enxergava direito mais. E aí ele falou assim: ô Esaú, vem cá. Vai lá no campo, pega uma caça, prepara algo bem saboroso para teu pai. E quando você me trouxer, eu vou te abençoar. Eu vou liberar a bênção patriarcal sobre você. Eu percebo que os meus dias já estão chegando ao fim. E eu preciso transferir essa bênção. Quem é que está atrás da tenda ouvindo? Rebeca. Quem? A Rebeca, a mãe. A Rebeca, opa! Como assim? Como assim? Quer dizer que ele vai liberar a bênção para o favorito dele? Não. Ela chamou Jacó, falou: vem cá, meu filho, teu pai vai liberar a bênção patriarcal para o teu irmão. Ele vai ter direito à herança, ele vai ter direito a tudo. Então corre lá, aqui no quintal de casa, pega um animal lá, traz para mim, eu vou preparar algo saboroso do jeito que teu pai gosta, e você vai entregar para o teu pai na frente do teu irmão. Porque enquanto ele está perdendo tempo caçando, a gente vai preparar aqui, vai entregar para o teu pai, e aí você recebe a bênção. Aí olha o Jacó: mas como eu vou chegar na presença do meu pai como Jacó, se ele quer liberar a bênção para Esaú? Ela falou assim: eu já tenho um plano. Teu pai está cego mesmo. Você vai vestir as roupas do seu irmão, e eu pego os pelos do animal e colo em você, porque teu irmão é peludo e você é homem liso. Vai dar tudo certo. Só que projeta para mim, filho, Gênesis capítulo 27, verso 11. Olha o que Jacó vai falar para a mãe dele. Presta atenção nisso aqui. Jacó disse a Rebeca, a sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, eu tenho pele lisa. Verso 12. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim. Então ele já havia falado para sua mãe que ao invés de bênção, ele ia trazer para a vida dele o quê? Maldição. Então ele já sabia que aquele caminho era um caminho perigoso.
O caminho do engano é um caminho de maldição. Olha para esse irmão, para essa irmã e fala: o caminho do engano é o caminho da maldição. Quantos filhos que estão vivendo uma vida amaldiçoada? Porque enganou o próprio pai, enganou a mãe, quis entrar antecipadamente numa herança. E o que a Bíblia fala? O que o sábio Salomão disse? Que todo filho que entra antecipadamente numa herança, seu fim não será bendito. Hoje existem dispositivos na lei, como usufruto. Isso é legal e você pode fazer. Enquanto você está em vida, você coloca em usufruto para aquele filho, para aquela filha. Quem está entendendo? Agora, herança é quando morre. E tem muitos filhos vivendo uma vida amaldiçoada. E não entende por que as coisas não estão dando certo. Não entende porque não consegue conquistar nada. Não entende porque não consegue realizar um sonho. Diga comigo assim: o negócio é sério. Eu poderia citar diversas referências bíblicas aqui sobre isso, mas eu vou ficar focado aqui, dentro desse contexto histórico. Presta atenção. Projeta para mim o verso 15 e 16. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito. Ou seja, ela sabe quem é o primogênito. Mas ela quer inverter a ordem. Aí você deve pensar assim: mas Deus não havia prometido? Então, espere para viver da maneira como Deus disse que seria. Não tenta antecipar nada. Quem está entendendo? Roupas que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Verso 16. Com as peles dos cabritos, ela cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Aí a Bíblia diz que ele entra na presença do pai dele. E quando ele entrou na presença do pai dele, o pai dele disse: foi rápida essa caça, hein? Geralmente você não caça tão rápido não. Pai, mas está aqui o que o Senhor me pediu. Se aproxime, meu filho. Aí ele apalpa as mãos. E naquele momento ali, o coração do Isaac, do velho pai, está dizendo: não é ele. É por isso que ele disse: as mãos são de Esaú, porém a voz é de Jacó. Ele estava fazendo de tudo para parecer quem ele não é, quem ele não era. Então, para sustentar o engano, Jacó precisou vestir as roupas de Esaú, cobrir as mãos com peles, alterar seu comportamento, esconder quem realmente era. Por quê? Porque toda mentira exige manutenção. Vou repetir isso aqui: toda mentira exige manutenção. Toda pessoa que mente, ele vai precisar de uma segunda mentira para sustentar a primeira mentira. Toda máscara exige esforço para sustentar. Toda identidade falsa produz desgaste. E quantas pessoas hoje estão vivendo assim? Sustentando uma identidade que não são delas.
finge uma espiritualidade que não possuem, finge felicidade enquanto estão quebradas por dentro, finge força quando estão cansadas, finge ser alguém para receber aprovação. Só que é o seguinte, ninguém consegue sustentar uma identidade falsa, uma máscara por muito tempo, ninguém. Diga comigo assim, ninguém consegue sustentar uma identidade falsa para sempre. Então presta atenção. O pai disse, as mãos são... Quem veio perder tempo diz amém. As mãos são de, mas a voz é de Jacó. As mãos de Esaú, a voz de Jacó. Ou seja, uma coisa é o que ele está mostrando lá de fora, outra coisa é o que vem de... essa desceu. Olha para cá. As mãos são de Esaú, lado de fora. Agora a voz sai da onde? O lado de dentro sempre vai revelar o que você está tentando enganar do lado de fora. E aí entenda que o engano ele pode até abrir portas. E na verdade o engano às vezes abre portas, mas produz feridas. Muitas feridas. A Bíblia diz que quando ele recebe a bênção do pai dele ali, e ele sai, quem que chega com a comida? O Esaú. O Esaú chegou com a comida lá. Ô pai, cheguei com a comida, demorou um pouco. Olha o que Isaac disse. Teu irmão me enganou. Teu irmão me enganou. Ele veio aqui e já recebeu. Aí a Bíblia diz que o Esaú se joga aos pés dele. Você consegue ver essa cena? Enxergar essa cena? Ele se joga aos pés dele e fala, mas meu pai não sobrou nada para mim. Olha o estrago já foi feito. Não tem mais nada para mim, meu pai. Aí ele disse, não, e eu disse que você vai servir ele. Você vai ser servo dele. Quando ele levanta, ele disse, quando passar os dias do luto do meu pai, eu vou matar meu irmão. O coração de Esaú está totalmente machucado, ofendido. Ele foi ofendido. Ele está desejando a morte do próprio irmão porque uma ferida foi aberta. Talvez você não é essa pessoa de ficar desejando mal para ninguém, mas você está desejando mal para alguém porque teu coração está machucado. Hoje é dia de você reconhecer que o teu coração está ferido, porque hoje Deus quer curar essa ferida. Você não é essa pessoa. Então depois do engano, a Bíblia diz que a Rebeca, ela disse assim para o Jacó, foge, corre, vai embora daqui, teu irmão vai te matar. Então depois do engano, Jacó perdeu a paz, perdeu a convivência familiar, fugiu da própria casa, passou a viver com medo, carregando um peso de culpa, e ele experimentou anos de solidão. Então aquilo que parecia ser uma vitória se tornou um sofrimento. Aquilo que era bênção virou maldição. Ele ficou 20 anos longe de casa. Quantos anos? E detalhe, aquele dia foi o último dia que ele viu a mãe dele em vida.
Porque depois disso, ele numa terra distante, ela morreu. Nunca mais ele viu a mãe dele. Então presta atenção. Ele chega nas terras de Labão, fugindo. E quando ele chegou nas terras de Labão, e eu quero que você entenda algo aqui poderoso. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele dormiu no deserto. Ele dormiu no? E a Bíblia diz que ele pegou uma pedra e fez dessa pedra o seu travesseiro. A Bíblia diz que naquela noite ele sonhou um sonho. E ele viu uma escada que tocava os céus e tocava a terra. E anjos que subiam e anjos que desciam. Por que não é o contrário? Anjos que descia e que subia. Por quê? Que é anjos que desce e que... Por que é anjos que sobe e que desce? E não o contrário. Ele não sonhou com uma escada. Presta atenção, ali ele sonhou que havia uma escada que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, pela qual os anjos de Deus subiam, desciam. Por que não desciam e subiam? Ah, pastor, o senhor vai tirar a revelação até disso. Se os anjos estão subindo e descendo, significa que os anjos estavam onde? E quem é que está na terra ali também? Jacó. A mensagem de Deus é clara. Você pode ter enganado, mas eu ainda cuido de quem eu tenho uma promessa. Você pode ter pegado um caminho, e nesse caminho vai ter dor, vai ter ferida, vai ter colheita, mas não vai faltar cuidado. Aí ele acorda de manhã, espantado com a visão, pega um óleo, unge a pedra e disse: se o Senhor for comigo nesse caminho e me abençoar, quando eu voltar aqui eu dou o dízimo de tudo que eu ganhar. Entenda que Jacó era o homem do business. Jacó era o homem dos negócios. Ele tentou negociar a primogenitura com o irmão. Agora ele está tentando negociar com Deus. Por que você acha que os judeus são os homens dos business, dos negócios, os homens mais ricos que existe? Porque eles aprenderam a arte do negociar. Quem está entendendo isso aqui? Ah, irmão, se eu tivesse aí, eu estava arrumando um jeito de levantar a mão e dar um glória. Não sei como, com o pastor conversando, parecendo um pastor batista, mas eu estava dando um jeito de falar aleluia, aleluia. Então presta atenção. Ele sai dali, vai embora, chega nas terras do Labão. E aí quando ele chegou lá, Vinícius, ele viu a filha do Labão. Ele viu a Raquelzinha. Uau. Ele se apaixonou na hora. Que nem quando você encontrou a sua amada, que você se apaixonou assim na hora, assim. Foi à primeira vista? Foi à primeira vista? Aí a Bíblia diz que ele chegou no Labão e falou assim: ô Labão, ó, não tenho carro, não tenho teto. A única coisa que eu tenho é o nome do meu pai. Quem é teu pai? Isaac, é meu parente. Você pode trabalhar aqui. Então é o seguinte, eu estou chegando agora e eu vi a tua filha. E assim, eu quero casar com ela. Aí o Labão deu aquela olhada no perfil dele. O Labão meteu somebody love. Por quê? Porque aquilo que Jacó estava desenvolvendo ainda, que era a arte do engano, o Labão era professor de faculdade. Nunca engane que você vai cair na mão de um mais esperto.
Eu vou repetir isso aqui. Nunca fique enganando ninguém, porque senão você vai cair na mão de um mais esperto que você. O Labão falou, tá bom, você não tem nada aí, né? Não, você vai trabalhar 7 anos de graça para mim, e aí eu dou a mão da minha filha para você. Ela ainda está novinha, então você vai trabalhar, vai trabalhando, vai trabalhando. Aí ele trabalha 7 anos. Quantos anos? Chegou o dia do casamento, mas também chegou o dia de colher. Você tem que entender que mundo espiritual não esquece, não sofre amnésia. Não sofre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7: de Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então chegou o dia da colheita. Aí no dia da colheita, olha o que o Labão fez. Olha o que o Labão fez. Vem cá, meu genro, vem cá. Chegou o dia, hein? Olha lá, a noiva está se arrumando. Vamos tomar aqui uma cachaça, viu? Da boa. Aí tinha lá uns tonéis assim de sangue de boi, né? Aquele vinho ruim, sangue de boi. Eu sei que tinha uns aqui que era fã disso. É um trem que você toma, dá uma dor de cabeça horrível, né? Quem já tomou sangue de boi na vida? Quem já? Quem? Irmão, não tem bactéria dentro de você mais. O negócio vem escrito volume 80% de álcool. Não fica bactéria nenhuma, morre tudo, né? É terrível. Aí olha o Labão, toma Jacó, toma. Quando ele viu que o Jacó já estava assim com o olho assim, o farol estava assim, ó. Ai, para sua noite de núpcia. Só que o Labão era um homem terrível. Ele coloca à força a filha mais velha na cama e não permite que a mais nova, aquela quem Jacó trabalhou 7 anos, estivesse naquela cama. Sabe por quê? Porque uma pessoa com o coração contaminado pelo engano, ele usa até os filhos. Ele manipula até os filhos. Pastor, não existe pai assim. É porque você não faz gabinete pastoral. Você não escuta histórias, as histórias que eu escuto. Tem filhos que têm um ódio do pai, da mãe. Por quê? Pais controladores, manipuladores, narcisistas. E vai deformando a identidade de um filho. Porque ele quer transformar o filho naquilo que ele deseja. Olha para essa pessoa e fala, você está entendendo isso aqui? Você acha que você veio em vão aqui hoje no culto? Não, o senhor está mandando uma indireta para mim. Eu sabia que você ia estar aqui lindo no culto hoje. Isso aqui é o Espírito Santo. Você não está na missa lendo uma cartilha. Você está num culto que o Espírito Santo tem liberdade para falar. E hoje Deus está falando com você. Quantos pais que forçam o filho a ser uma coisa, o filho se rebela, porque a primeira coisa que manifesta é o espírito da rebelião. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Quando Jacó acordou de manhã, sabe aquela ressaca? Tem uns irmãos aqui que era assim, muito primo do Mussum, né? O Mussum era fã do Mé, né? Do Mé, é que ele falava, o Mé, né? Quem lembra disso aí, os Trapalhões? Quem lembra? Ah, tem gente legal aqui. Você lembra, né, filha, da sua época, né? O único que nunca teve ressaca aqui é o Zé, pastor Zé.
Nunca teve. O Zé Jorge nunca teve ressaca. Quando ele acordou de manhã, que ele olhou para o lado, mais ou menos assim, meu chuchu, porque início de casamento é assim, chuchu, né? Princesinha, princeso, não é assim? Passa os anos, irmão. Quando ele olhou para o lado assim, quem é que estava na cama? A Lia, a mais velha, que a Bíblia diz que ela tinha um problema nas vistas. Ninguém queria casar com ela. Quando ele olhou, Labão me enganou. Saiu correndo da tenda da noite de núpcia. Foi lá, entrou na casa do Labão e falou: você me enganou. Sabe o que o Labão respondeu? Quem faz a lei no meu território sou eu. Filha mais nova não casa antes das mais velhas. Você deveria ter lido a linha pequenininha de baixo. Você vai trabalhar mais 7 anos de graça para mim, cara, para receber a mão dela. E se contenta com a mais velha, porque na minha terra o homem também não separa não. Casou, agora você vai ficar com ela. Diga assim comigo, ele está colhendo. Fala só, não fica com dó do Jacó, fala. Ele está colhendo. Cuidado para você não plantar a semente do engano dentro de casa, porque você vai colher do lado de fora de casa. Ele estava colhendo. O enganador agora é enganado. Jacó enganou seu pai utilizando a escuridão da cegueira dele. Mas Labão também enganou utilizando a escuridão da noite e do mel. Quem está entendendo isso aqui? Você tem que entender que o tratamento de Deus muitas das vezes vai passar pela colheita. Não vai ter jeito. Olha para essa pessoa e fala: o tratamento de Deus muitas das vezes vai passar pela colheita das suas próprias escolhas. Presta atenção. Às vezes o filho manifesta, ou a filha manifesta um espírito de rebeldia. É claro que eu não vou generalizar, tá? Ok? Não vou generalizar. Mas às vezes o filho está manifestando um espírito de rebeldia, aí você fala assim: por que meu filho é assim? Por que a minha filha é assim? É porque você não consegue identificar que o teu filho e a tua filha está manifestando aquilo que um dia você manifestou com a tua mãe, com o teu pai. Não, mas eu não fiz o que ele faz. É porque era uma época diferente. Não tenta comparar 20 anos atrás, 30 anos atrás com o tempo de agora. Quantos pais que falam assim: ai, se meu filho está usando droga, fuma maconha, nunca ninguém na minha família foi assim. Ai, dá meu cigarro aqui que eu estou nervoso que eu vou fumar aqui. A diferença é o produto de dentro do negócio, filho, da seda. Vício é vício. Esse menino aí, com essas macumbaninhas, e não sei o quê, e chega assim doido em casa, eu vou ali no bar beber um pouquinho para me esquecer. Vício é vício. Só está manifestando de maneiras diferentes. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Deus vai usar o deserto para quebrar a identidade falsa de Jacó. Você está preparado para ouvir tudo que eu vou falar aqui agora? Quem está preparado? Pastor, achei que o senhor tinha falado tudo já. Meu Deus, já falta 15 minutos agora. Agora o senhor vai falar? Eu posso continuar? Quem quer que eu paro, fala amém. Quem quer que continue, fala glória? Fala.
Presta atenção, durante anos Jacó, ele viveu fugindo, trabalhando arduamente, enfrentando conflitos familiares, lidando com medo, convivendo com as suas próprias falhas. Mas presta atenção, o problema do Jacó nunca foi apenas o nome dele, mas a natureza dele. Por quê? Porque o nome dele era aquele que agarra. As pessoas falam que o nome dele é enganador, suplantador, não é? Não é assim que as pessoas falam? Devido às traduções. E que dá um entendimento que é isso que significa. Porém, o significado do nome de Jacó é aquele que agarra ou aquele que dá rasteira. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Jacó, ele passou anos tentando manter uma posição. Manter uma? Só que presta atenção, chegou um dia que ele caiu na real. A minha oração hoje é que você caia em si. A minha oração hoje é que você caia na real. Que dia que ele caiu na real? Quando deu 20 anos que ele estava na terra do Labão, ele já tinha casado, já tinha os filhos. Ele já tinha 12 filhos. A Bíblia diz que ele foi brigar por um salário. Que ele disse para o Labão, eu trabalho aqui de graça. Eu já trabalhei pelas suas filhas já, cara. Eu quero ganhar alguma coisa. Aí o Labão falou, o que você quer? Os que nasceram listrado agora do rebanho é meu. Nascia tudo listrado. Aí o Labão ia lá e mudava. A partir de hoje os listrados é meu. Ou seja, mudou 10 vezes o salário dele. Mudou quantas vezes? Aí ele caiu em si. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a colheita cansa. Eu vou repetir. Chega uma hora que a colheita cansa. Talvez você chegou aqui hoje cansado de uma colheita. Porque você já colheu muito mais do que você plantou. E o mundo espiritual é assim mesmo. A gente vai colher mais do que a gente planta. Seja o bem ou seja o mal. Eu vou repetir. O mundo espiritual é implacável. Você sempre vai colher mais do que você planta. Ele cansou. Aí ele falou assim para as esposas dele ali, para os filhos. Porque o homem fez ele casar com as 2 filhas. Mas no coração dele só tinha lugar para uma, que era Raquel. Aí presta atenção. Ele falou assim, vem cá, estou cansado do teu pai. Cansado, fica me enganando, não aguento mais isso aí não. O que você vai fazer? Nós vamos embora daqui hoje. Pode juntar as malas, pode juntar tudo, nós vamos sair daqui hoje. Ele pega tudo para ir embora. Agora ele começa a fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de... Você está preparado? Se você cair em si, você está preparado de fazer o caminho de volta com alguém? Porque ele vai ter que fazer o caminho de volta com o irmão dele. Ele vai ter que encarar o irmão dele, que ele enganou. Tem pessoas que não fazem o caminho de volta, por quê? Porque elas não querem encarar as pessoas que elas feriu no caminho. Tem gente que o orgulho não permite elas fazer o caminho de volta. Por quê? Porque o reconhecimento de ter causado a ferida em alguém me dá a responsabilidade de ter que pedir perdão. Ele vai ter que pedir perdão. Só que o que é melhor? Continuar sendo enganado? Sofrendo? Ou fazer o caminho de volta? Pedir perdão e ser restaurado? O que é melhor? E viver uma vida nova? O que é melhor? Entenda que a tua alma só vai encontrar cura quando você fazer o caminho de volta, pedir perdão e receber a restauração divina. A gente está falando sobre cura da alma. Hoje Deus quer restaurar nossa alma. Hoje Deus tem o remédio para as nossas feridas internas. A Bíblia diz que quando ele volta, a Bíblia diz que ele chegou em um vale, o Vale de Jaboque. E a Bíblia diz que ele passa por aquele lugar. E a Bíblia diz que ele falou assim para a família dele e para os servos dele: fiquem aqui que eu preciso voltar ali, naquele vale. Mas por que você vai voltar no vale ali sozinho? Primeiro tem que ser sozinho, porque é uma coisa que só eu posso consertar. Segundo, eu passei naquele vale, eu senti
que Deus está me esperando. Então eu vou ter que voltar. Não espere amanhã, espera amanhecer, espera o sol nascer. Não, tem que ser agora. Ele entendeu que não podia mais adiar o encontro com aquele que podia restaurar a identidade dele. Não, peraí, olha para cá. Você não pode mais adiar o encontro com aquele que pode restaurar a sua identidade. Você não pode mais. Entenda que até ali, até aquele ponto, no mundo espiritual ele ainda estava vestido com as vestes de Esaú. Por quê? Porque a tragédia na vida dele foi ele vestir uma identidade que não era dele, foi ele colocar uma roupa que não era dele, foi ele tentar se parecer com alguém que não era ele. Quantas pessoas que ele se veste de uma identidade que não é dele, quantas pessoas que querem sustentar uma falsa identidade, uma farsa, quantas pessoas. Até aquele ponto ele ainda estava vestido com as vestes de Esaú. E presta atenção, eu vou falar algo que vai machucar aí, mas faz parte do Deus que abre ferida para curar a ferida. Entenda que ele foi forçado também a colocar aquela roupa do Esaú. A mãe dele forçou ele a colocar aquela roupa. Talvez forçaram, filha, você ser uma coisa que você não é. Talvez tentaram forçar você, filho, ser uma coisa que você não é. Você não é essa pessoa. Hoje Deus vai desconstruir algumas coisas aqui. Porque tem gente que carrega a promessa, tem unção de Deus, mas está tentando se parecer com alguém que não é. Talvez você está tentando se parecer com alguém que você mesmo disse um dia: eu não suporto essa pessoa, ela é insuportável para mim. Mas no dia a dia você tenta o tempo todo se parecer com aquela pessoa. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: você está entendendo isso aqui? Olha ele voltando para o Val, Jaboque. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele encontrou com o anjo do Senhor. Ele encontrou com o anjo do... Ô filho, se quiser desligar esse trem aí, pode desligar, tá? Senão daqui a pouco a água lá da piscina não estava gelada, mas esse trem aí... Isso, valeu. Presta atenção. Ele entra no vale. Ele encontra com o anjo do... Só que presta atenção, aquele anjo, ele estava em forma de homem, ok? Ele estava em forma de... Porque no original hebraico diz que ele se encontrou com um homem. Você tem que entender, mas eu não vou entrar nesse termo teológico, que anjos, quando se manifesta na semelhança de um homem. Quem sabia disso? Teve pessoas que viu anjos, sabia disso? Aquele testemunho que a pessoa conta: não, eu estava lá no meio da estrada, não sei o que, de madrugada, bati o carro, mas chegou um homem lá, me socorreu, depois desapareceu. Quem já ouviu essa história? É anjo. A Bíblia diz que muitos de vós hospedou anjos em suas casas. Está escrito isso na Bíblia. Se procurar aí, dá um Google, vocês vão achar. Eu não vou lembrar agora a referência bíblica. Muitos de vós hospedou anjos em suas casas. Lembra do Ló? Quem lembra do Ló? Estava em Sodoma e Gomorra. Pela intercessão de Abraão, 2 anjos do Senhor foi lá para tirar ele de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor ia executar o juízo e destruir. Os anjos entrou em Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que os homens da cidade ficaram doidos com a presença deles e queriam abusar deles, de tão formosos que eles eram. Está escrito na Bíblia, é só você ler em Gênesis 19. A Bíblia diz que os anjos do Senhor foram encontrar com Abraão nos carvalhos de Manre. E a Bíblia diz que quando os anjos do Senhor chegou, Abraão foi preparar uma comida para eles.
E a Bíblia diz que Abraão se alimentou junto com anjos. Quem está entendendo isso aqui? Hebreus 13:2, não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a sem saber, alguns acolheram anjos. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção, eu já estou caminhando para encerrar. Jacó viu o que lá? Um anjo na forma de um homem. Quando ele viu, a Bíblia diz que ele agarrou. E ele disse para o anjo: eu não te solto, eu não te largo. E a Bíblia diz que o sol foi nascendo, a manhã foi chegando, e quando o sol foi nascendo, o anjo falou assim: me solta, eu preciso subir, o sol já está nascendo. Ele disse: não te solto enquanto não me abençoar. Eu não te solto enquanto não me... Sabe por quê? Porque ele entendeu que aquele dia com o pai dele, Isaac, ele não recebeu bênção, ele recebeu maldição. Agora ele está falando assim: eu quero é ser abençoado, eu não suporto mais ser amaldiçoado, eu não suporto mais a maldição do engano, eu quero ser abençoado. Aí o anjo do Senhor vai ter que trocar a roupa dele, a identidade dele. Ah, pastor, onde o senhor viu isso? Na Bíblia. O anjo do Senhor falou assim para ele: qual é o teu? Qual é o teu? Nome fala de... E a palavra nome no hebraico significa caráter. Bom, vou ter que repetir isso aqui. A palavra nome no hebraico significa caráter. É por isso que o Eterno Adonai Elohim disse: não apresente o meu caráter em vão. Quando ele disse: não leve o meu nome em vão, ali no hebraico, quando ele disse: não leve o meu nome em vão, ele disse no hebraico: não apresenta meu caráter em vão. Porque identidade está ligada a caráter. Ah, não, pera, vou ter que repetir isso aqui. Não, eu sei que assim é um mocotó com tutano, é diferente do leite que muitos recebem aí. Meus lindos, faz o que vocês querem da vida. Eu sei que é diferente, mas está tudo bem. Olha para cá, filhos, olha para cá, olha para cá. Caráter está ligado à sua identidade, aquilo que foi construído em você por anos. Agora você está entendendo o porquê dessa imoralidade que você não consegue se libertar? Teu pai traía quem mesmo? Agora você está entendendo por que você não consegue sair dos vícios? Porque você via pessoas da sua família caídas, bêbadas. Você teve que lidar com a separação da tua mãe, uma separação dolorosa. É por isso que você não consegue ser feliz no matrimônio. Quem está entendendo isso aqui? O anjo do Senhor falou assim: qual é o seu? Quem está comigo, qual é o seu? É Jacó. Meu nome é Jacó. Eu sou o que dá rasteira, eu sou o que puxo pelo calcanhar. E ele estava tentando puxar o calcanhar de quem? Esaú. Então o nome dele, ele só recebeu o nome porque ele nasceu agarrado ao calcanhar. Por isso que deram o nome de Jacó. Ou seja, tinha uma ligação com Esaú. Por isso que ele disse assim: meu nome é Jacó. Aí o anjo do Senhor falou assim: a partir de hoje. Arrepiei, hein? Arrepiei. A partir de hoje, não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Aleluia!
É Deus dizendo para ele assim: a partir de hoje eu troco a sua identidade. Se você quer ser de fato abençoado, então a partir de hoje, o projeto que o Senhor tinha para você, o projeto que Ele tem para você, desde quando você estava no ventre da tua mãe, aquilo que o Senhor disse para tua mãe, que o maior serviria o menor, a partir de hoje se cumpre. A partir de hoje não se chamarás mais Jacó, e sim Israel. Sabe qual é o seu problema, Jacó? É que você tentou ser Esaú, quando na eternidade eu queria fazer de você Israel. Ele confessa quem ele é. Sabe o que o Deus está esperando para curar tua alma? Você confessar quem você é. Parar de ficar tentando sustentar uma máscara de algo que você não é. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas sinceras e verdadeiras. Talvez a tua alma está adoecendo porque você está o tempo todo, cara, tentando ser quem você não é. Talvez você está o tempo todo, filha, forçando uma coisa que você não é. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou na coxa dele, na coxa direita. É por isso que o judeu não come a coxa da parte traseira do animal da coxa direita. O anjo do Senhor tocou na coxa. A partir daquele dia, Jacó passou a ser manco. A partir desse dia, porque o nervo da coxa foi deslocado com um toque. A família está lá fora do vale esperando ele. Eles viram Jacó entrando lá. Eles viram Só que agora está os filhos, está a família olhando para o vale. Que hora que o papai vai vir? Que hora que ele vai chegar para a gente continuar a nossa viagem? Lá vem ele, puxando a coxa, todo sujo, rolou com o anjo no chão, todo sujo, mancando. Isso aqui, gente, é só para representar o texto, amém? Aqui, olha para mim, eu estou fazendo isso aqui só para representar o texto, eu não quero ofender ninguém, amém? Ok. Aí ele estava puxando a coxa, a perna. Alguém acha que ele está sentindo dor, mas ele está mancando e com um sorriso no rosto, porque é a primeira vez que ele sente que ele é abençoado. É a primeira vez que ele sente que ele foi abençoado. Ah, meu Deus! Por quê? Porque a dor do toque de Deus na minha coxa não se compara com aquilo que Ele fez em mim. Não se compara com aquilo que Ele acabou de fazer na minha vida. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Deus toca, Deus abre a ferida para curar a ferida. Às vezes no processo Deus vai ter que cortar, às vezes no processo Deus vai ter que tocar, às vezes no processo Deus vai ter que machucar. Olha ele com um sorrisão, ó. Cara, eu tive uma vida toda, mas eu tive um encontro com Ele. Eu tentei ser por 20 anos alguém que eu não era. É a primeira vez que eu estou livre. Eu fui 20 anos vestindo uma roupa que a minha mãe tentou colocar em mim. A minha mãe forçou eu vestir isso aqui. É a primeira vez que eu estou livre. Eu estou livre. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O céu está me autorizando a dizer isso para alguém. Você não é a tua mãe, você não é teu pai. Eu vou repetir de novo. Você não é a tua mãe, você não é teu pai. Hoje Deus quer tirar o peso que foi colocado em você. Não, você tem que ser igual a eu, você tem que ser não sei o que. Tira esse peso hoje.
Porque se você tirar esse peso, você certamente vai ser um pai melhor, você vai ser um marido melhor. E eu não estou falando com relação e nem tocando no caráter do teu pai, porque talvez ele foi um cara incrível. Talvez ele nunca deixou faltar nada, ele pagava as contas, ele fazia tudo, um cara incrível. Mas talvez era agressivo com palavras. Um cara incrível, mas viveu a vida do jeito dele. Você não pode dar condicionado a isso. Você pode ser melhor que teu pai. Você pode ser melhor que a tua mãe. Talvez teu pai é um cara incrível, mas feriu pessoas durante anos, feriu tua mãe. Então para de carregar esse peso de que você tem que ser igual a ele. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, estou vendo algumas lágrimas aqui. Para de querer ser igual a tua mãe. Ela teve a vida dela. Teu pai teve a vida dele. Hoje Deus quer abrir a grade e falar assim para tua alma: vem, alma. Hoje Ele quer fazer assim, ó. Eu vou me colocar aqui. Vem, alma do Wellington, ser o Wellington e ser aquilo que Deus planejou para você. Vem aqui, Zé. Vem aqui, sai a alma do Zé dessa jaula hoje. Sai a alma do Zé de dentro dessas grades hoje. Por quê? Porque você vai ser o José Jorge, aquilo que eu planejei para você, aquilo que eu tenho para a tua vida. Sai, Claudinei Paixão. Por quê? Porque você vai viver aquilo que eu planejei para você. Sai, Eliane Celeri. Sai a alma da Eliane Celeri. Sai a alma da Jéssica, missionária Jéssica. Sai, por quê? Porque você vai viver aquilo que o céu tem para vocês. E ele saiu mancando, sabe por quê? Porque ninguém tem um encontro com Deus e sai normal. Vou repetir. Ninguém tem um encontro com Deus e sai normalzinho, não, sai não. Olha para o pastor Wellington, não ficou mais normal. Depois que você tem um encontro com Deus, irmão, acabou. Vamos falar que você é louco, vamos falar que você é doido. Não falaram isso de você quando você veio para Cristo? Sim ou não? Cara, você não está mais normal. Você não está. Irmão, se o que eu estou vivendo é anormal para você, então eu quero ser anormal até o dia que Jesus me chamar. Por quê? Porque eu encontrei aquele que abriu meus olhos, eu encontrei aquele que curou minha alma, eu encontrei aquele que sarou minhas feridas, eu encontrei aquele que tirou os pesos que eu carregava, eu encontrei aquele. Olha, ele saiu. Irmãos, passou 6 minutos do meu horário para terminar o culto. Está tudo bem para vocês? Aguenta mais 5 ou não? Pastor, o domingo é espetacular. Espetacular é o que Jesus está fazendo na alma de vocês aqui. Pastor, mas tem o fantástico. Deixa eu te falar uma coisa. Fantástico é o que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E eu vou te falar, irmão, eu não perco o culto nem para assistir mais aquela seleção lá, mas tá tudo certo. Podia ter feito melhor que aquele Marrocos lá, mas tá tudo bom. Olha para cá. Presta atenção aqui. Eu fiquei com uma bronca antes. Cara, tem que tirar aqueles caras de lá, irmão. Coloca o Hendrick, tá tudo bem, tá? O menino tá voando. Olha para cá. Tô orando pela vida dele. Presta atenção. Quando ele chegou lá para a família dele, sabe o que ele falou? Pergunta o quê? Preciso encontrar meu irmão. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro genuíno com Deus, ele não adia mais o conserto com quem ele feriu. Quem tem um encontro real com Deus, ele não sabe o que lhe espera, ele não sabe como que vai ser, mas está tudo bem. A Bíblia diz que ele foi caminhando para encontrar com o seu irmão. Ele foi caminhando para encontrar com o seu. Aí a Bíblia diz que ele pegou uns funcionários que ele tinha
mandou na frente, um com uma quantidade de rebanho, outro com outra quantidade de rebanho. Aí ele disse: quando vocês encontrar meu irmão no caminho e ele perguntar o que é isso, vocês vão falar: são presentes de seu servo Jacó. Porque com isso talvez eu vou aplacar a ira do coração dele. Sabe como que é o nome disso aqui? Sabe não, né? Restituição de danos. No mundo espiritual isso aqui é chamado de restituição de danos. Às vezes no caminho de volta você vai ter que restituir os danos que você causou. Não é chegar e falar me desculpa. Não, você tem que falar a razão por que está pedindo perdão. Tem pessoas que ele não fala o porquê que ele está pedindo perdão. Quem está entendendo isso aqui? Aí a Bíblia diz que quando ele foi se aproximando de seu irmão, ele não tinha força para correr. Ele não tinha força nem para correr ao encontro do irmão e nem correr do irmão. Eu vou repetir isso aqui. Irmão, a Bíblia diz que o irmão dele veio com uma comitiva de homens, guerreiros, caçadores. Caçador, você acha que anda com canivete? Hã? Vamos pegar esses homens raízes mesmo, esses rústicos. Você acha que eles andam com canivete? Então imagina a cena. Ele está vindo com, acho que não sei, o texto vai dizer aí, acho que era 400 homens, não sei. O irmão dele está vindo. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Nossa, faz dia que eu li isso aí, eu lembrei. 400 homens. Então imagina o Esaú vindo com 400 homens. Nenhum está com canivete. Os caras estão tudo vindo com arco e flecha. Os caras estão vindo tudo com espada. Os caras estão vindo com lança. Os caras estão vindo com Glock, com fuzil R15, vindo com 12 cortado o cano no meio. Você está imaginando a cena? Quem está imaginando a cena? Os caras tudo vindo. O Jacó não consegue nem correr ao encontro do irmão e nem correr do irmão, pastora Kelly, né? Porque imagina, você deu uma mancada com alguém, esse alguém para na frente da sua casa com 400 homens. Como que você fica? Hã? Aquele agiota lá, olha Jesus mostrando. Você sabia que não ia pagar, você pegou dinheiro, cara. Você é sem vergonha. Aí o cara chegou lá para te cobrar. E aí, o que você faz? Pastor Gomes, não tem como correr não. Ele não tem a perna do velhinho. Olha para essa pessoa e fala: não tem como correr não. Tem não. É por isso que às vezes Deus fere a gente, para a gente não correr do problema. É por isso que às vezes Deus machuca, a gente não entende. Mas por que Deus me machucou aqui? É Deus falando assim: é porque quando você tiver um encontro com aquele que você tem que consertar, as coisas não vai correr. Você vai encontrar com ele e você vai consertar. Ele não tem força, ele parou. Mas a Bíblia diz que o irmão dele saiu correndo. Eu imagino o coração do Jacó acelerando. Mas quando ele chegou, a Bíblia diz que ele abraçou e ele beijou o pescoço de seu irmão. Agarrou-lhe ao pescoço, abraçou e beijou, e ambos choraram. Olha a alma sendo curada. Esse choro é a alma sendo limpa. Esse choro é a alma sendo lavada. Esse choro é a alma sendo curada. Aleluia. Não é um perdão apenas, é uma reconciliação. Eles estão se reconciliando. Talvez hoje você precise reconciliar com alguém. Hoje você precisa fazer esse caminho com alguém.
sei que foi difícil para você, filho. Eu sei que foi difícil para você, filha. Talvez você precise fazer o caminho de volta com o teu pai hoje, que nunca foi um homem presente na sua vida. O caminho de volta com a tua mãe. Talvez você tenha que fazer o caminho de volta com um dos seus irmãos. Com quem que você precisa fazer o caminho de volta hoje? Deus está mandando você perdoar, filho. Deus está mandando você perdoar, filha. Para que continuar carregando esse peso na alma? Para que continuar carregando essa mágoa na tua alma? Libera. Libera. Quem tem mais para perdoar aqui é Esaú. É ele que tem que liberar perdão para Jacó. Foi o Jacó que vacilou. Então, naturalmente, quem que tinha que correr ao encontro de quem? Não, mas o Esaú fez aquilo que Cristo mandou. Se você saber que tem um irmão que tem algo contra ti, vá até ele. Quem está entendendo isso aqui? E naquele momento, fica de pé. Naquele momento ele não precisa mais usar a roupa do Esaú, porque ele agora tem as vestes de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vestido de vestes que não é sua hoje? Você está carregando uma identidade que não é sua? Hoje Deus está te chamando aqui, ó. Vem trocar suas vestes. Deus está te chamando nesse altar hoje e dizendo para você, filho, filha, vem trocar suas vestes. Deixa eu trocar suas vestes. Deixa eu tirar as vestes de Esaú de você. Eu tenho vestes novas para você. Eu tenho um manto novo para você. É uma identidade nova. Deixa eu trocar suas vestes aqui hoje. Porque se eu trocar suas vestes aqui hoje, o seu relacionamento lá dentro de casa vai mudar. A relação sua com a sua família vai mudar. Fecha os teus olhos. Será que não tentaram vestir você de uma identidade que não era sua, filho? Será que não tentaram vestir você, filha, com uma identidade que não é sua? Talvez eu estou falando com pessoas aqui que você é usado por Deus, você ora, Eu nunca disse que Jacó não era de Deus. Até os anjos estavam com ele. Mas não é porque você tem uma vida cristã, você mantém uma espiritualidade que às vezes não precisa de conserto. Às vezes tem que consertar algumas coisas, trocar algumas vestes. Deixa Deus hoje tirar essas vestes de Esaú de você e vestir uma veste nova de Israel em você. O altar está aberto para você, filha. O altar está aberto para você, filha. Só você. Pastor, forçaram eu ser uma coisa que eu não sou, pastor. Eu carrego pesos, pastor. Pesos, eu não suporto mais carregar esses pesos. Porque o fato de carregar esses pesos faz com que as pessoas esperem muita coisa de mim. Eu não quero mais, pastor. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida e não aquilo que a Rebeca planejou. O altar está aberto. Eu quero orar nesse momento. Você tem liberdade, liberdade agora do Espírito. Pastor, essa palavra falou comigo.
Eu preciso dessa cura. O altar está aberto ao som dessa canção. Vamos adorar a Deus. Ao som dessa canção. Você tem liberdade. Eu quero fazer uma oração aqui hoje de cura da alma. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena acreditar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Coloca a tua mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Você vai repetir essa oração que eu vou fazer. Deus que é tão grande, Você vai repetir cada palavra. apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver. Com a mão no teu coração. Presta atenção em cada palavra. Você não está aqui em vão nessa noite. Faça essa oração comigo. Se você está em casa, faz essa oração agora comigo. Diga assim comigo: Pai amado e Deus querido, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade e humildade. Tu conheces as dores que ninguém vê, as lágrimas que foram derramadas em silêncio, as feridas escondidas no meu coração e os momentos que marcaram profundamente a minha alma. Senhor, hoje entrego tudo isso aos teus pés. Cura as feridas da rejeição, cura as marcas do abandono, cura as lembranças que ainda causam dor, cura as palavras que me feriram, cura as decepções, as traições, os traumas que tentaram roubar a minha alegria. Jesus, Jesus, entra agora nos lugares da minha alma onde ninguém consegue entrar. Visita as áreas quebradas do meu coração e derrama o teu bálsamo de cura. Onde existe culpa, libera perdão. Onde existe medo, libera segurança. Onde existe tristeza, libera alegria. Onde existe vergonha, libera restauração. Que toda mentira que o inimigo plantou na minha mente
seja destruída pelo poder da tua palavra. Eu declaro que eu não sou definido pelas minhas feridas, pelos meus erros ou pelo meu passado, mas eu sou definido pelo teu amor, pela identidade que o Senhor me deu. Pai, arranca hoje toda máscara, todo personagem, toda falsa identidade. Eu não quero viver tentando ser outra pessoa. Eu quero ser transformado pela tua presença. Assim como Jacó encontrou o Senhor em Peniel e saiu transformado, eu também quero sair daqui hoje diferente. Toca na minha alma, toca nas minhas emoções, toca na minha mente, toca no meu coração. Que todo peso seja removido, que toda corrente seja quebrada, que toda dor seja entregue. Eu entrego toda dor aos pés da cruz, e que o Espírito Santo preencha cada espaço vazio com paz, esperança, amor e vida. Eu declaro que a partir desse dia eu caminho livre, curado e restaurado em nome de Jesus. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Se você está alguém da sua família, fica mais fácil. Ou se for um amigo, uma amiga, fica mais fácil. Suba aqui, pastora Kelly. Abraça essa pessoa que está ao seu lado aí. Abraça. Mas não seja apenas um abraço. Começa a liberar palavras de cura agora. Começa a liberar palavras de perdão agora. Esposa, abraça a tua esposa. Abraça teus filhos agora. Você tem coragem, pai? Você tem coragem, mãe, de falar para o teu filho: se eu ferir teu coração, me perdoa. Filha, filho, você tem coragem de falar isso para teu pai, para tua mãe agora? Fala: mãe, pai, se eu ferir vocês, me perdoa. Eu quero caminhar aqui curado hoje. Eu quero caminhar, eu quero sair daqui hoje restaurado. Diga: eu quero sair daqui hoje liberto. Eu não quero mais ser alguém que fere, não, eu quero ser alguém que cura. Diga isso agora, diga. Oh, meu Deus, isso, continua. Ora mandarababash. Isso, continua ministrando, ministra. Seja curado, seja restaurado, isso, seja livre. Deus, quebra toda resistência aqui hoje,
toda resistência aqui hoje, Senhor. Há uma graça de Deus descendo aqui, há uma graça de Deus descendo aqui. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. O fogo já está pegando na mídia. Orabaia, teca, lavada. Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Deus falou no teu espírito hoje. Valeu a pena ter vindo aqui essa noite? Talvez não é a mensagem que você veio com expectativa para ouvir. Talvez você queria ouvir uma mensagem da mulher do fluxo de sangue, do Zaqueu que subiu na árvore e Jesus dormiu na casa dele, do Jairo. Entenda que Jesus, ele tem poder para curar feridas externas, mas aqui ele está querendo curar as internas, as que estão na alma. Amém, gente? Diga para essa pessoa que está perto de você, fala, eu quero ver você domingo que vem aqui você não pode perder a série. Fala, você não pode perder a série. Viu? Porque Jesus está vendo, viu? Que você não perde um capítulo daquela série turca, que você não perde um capítulo daquele dorama, viu? Você, filho, parece que está perdido no tempo, voltou a assistir Lost.